Founder Talk. Vamos esperar o pessoal entrar. Obrigada por separarem um tempinho na agenda de vocês para estar aqui presente conosco hoje com um convidado mais que especial, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, Francisco? Aqui me apresentando para todos, eu sou a Cris Mendes, eu sou a CEO e founder da Chiefs Group. E aqui, ao longo da nossa conversa, tem um QR Code para que você possa aprofundar esse papo com o Milagres, conversar com os nossos Chiefs e saber mais sobre a Chiefs Group. O Founder Talk é uma forma da nossa comunidade acessar expertise e senioridade, tem insights valiosos para o negócio, para os seus negócios, né? É sempre um encontro objetivo, focado no assunto de interesse aí da nossa comunidade, das empresas, dos empreendedores. E a gente está super feliz de estar com o Francisco aqui, né? Tudo bom, Obrigado, Francisco? Eu querido. vou te apresentar antes, mas dá um oizinho aí para o pessoal. Tudo bom, pessoal? Legal. Bom estar por aqui com vocês. Trazendo um pouquinho da mini bio aí do Francisco, ele é fundador e CEO da Mirac Ventures, ele tem uma empresa global e conexões super influentes, que ele vai falar um pouquinho para a gente depois. Ele foi fundamental na mudança do cenário empresarial, né, por meio de várias associações, com a plataforma principalmente da Open EXO, e como colaborador do prefácio do livro Transformações Exponenciais. Ele é membro do Comitê de Inovação da Embracon, foi sócio responsável pelo primeiro evento da Singularity University no Brasil, participou desse momento super importante aqui para o empreendedorismo brasileiro. Então, ele é um líder aí de transformação digital, inovação e levando as organizações para outros patamares, né? Bem-vindo, Francisco, tudo bem contigo? Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre a gente bater um papo e poder compartilhar um pouco da experiência e provocar um pouco essa transformação aí de mentalidade e de execução, né, dos negócios. Eu aqui para fazer um aquecimento, né? Eu fui lá buscar meu primeiro livro das organizações exponenciais, e tu estava me comentando antes da gente começar aqui nesse toque, que esse livro foi lançado em 2017. Então, por um lado, ele parece recente, visto a importância que ele teve ali para as startups e para os empreendedores. Ele é uma grande inspiração, tem conceitos ali dentro que a gente acaba já utilizando, né, na nossa dia a dia. Por outro lado, os tempos são malucos, velocidade incrível, e as coisas precisam ser atualizadas. Então, acho que o início do nosso papo, eu queria te perguntar, Francisco, o que a gente atualizou nessa nova versão, né? Que tu está vindo aqui falar um pouquinho hoje para nós. Legal. A pergunta é ótima, Cris, porque a gente vê vários momentos, várias ondas desde que saiu esse conceito, né? O primeiro deles, como você comentou, né, foi a minha oportunidade de participar de um dos primeiros programas da Singularity, 2013, lá no começo. A gente teve alguns brasileiros que participaram no começo. Eu tive a oportunidade de participar com eles como voluntário para trazer a instituição para o Brasil. Mas uma das dores que a gente tinha era o que a gente vai fazer quando a gente voltar para casa, para o trabalho, para o dia a dia, para colocar isso na prática, né? Verdade. E aí o que aconteceu foi que o primeiro CEO, né, o fundador, o Salim Ismail, com mais dois colegas, eles escreveram esse livro que foi identificar o que existia mais em comum entre as empresas que mais cresciam na época, as startups, os unicórnios, para poder criar meio que uma forma de inspiração que já existia nos negócios, né? Entender o que na prática era possível ser feito. E aí a primeira grande onda de transformação foi que depois que o livro saiu, que é muito mais inspirador, a gente juntou um grupo que na época eram 100 pessoas, eu era parte desse grupo inicial, a gente tem até as fotos das reuniões, dos encontros presenciais. A gente acabou criando uma metodologia que abriu uma forma de aplicar na prática. Isso foi feito em 2018, 2019, que foi Transformações Exponenciais. E o que a gente fez foi, desde então, acompanhar na prática a mudança de muitas ondas, né? E o que aconteceu foi que depois a gente vai falar, né, do novo livro, Organizações Exponenciais 2.0, que também teve uma nova onda aí e tem algumas histórias de bastidores muito interessantes. Então tiveram pelo menos umas 3 ou 4 ondas aí desde que saiu o livro até o livro 2.0 aí, que tem muita história interessante, que hoje a plataforma e o grupo está com quase 30 mil pessoas no mundo, né? E eu tenho a oportunidade de ser um dos primeiros, dos embaixadores, e atuo com projetos pelo mundo inteiro. Então tem bastante história interessante para mostrar como é que esse mundo está mudando, e a gente fez parte desse processo de forma prática, né, com metodologia. Que legal, muito legal. Vamos querer saber aqui ao longo desses próximos 30 minutos. Deixa eu te questionar, né, sobre essa questão
da digitalização das organizações em processos lineares versus resultados. Queria que tu me contasse um pouquinho, assim, quais são os principais erros das organizações quando elas estão avançando, digitalizando seus processos, e aí a gente vai fazendo um gancho aí com tudo que a gente está lançando nesse novo livro, né? Uhum. O principal erro que eu vejo muito, Cris, quando a gente fala de tecnologia, de processo de transformação, é acreditar que isso depende só de tecnologia, né? A gente tem a visão cada vez mais clara de que isso depende muito mais de cultura e de forma de trabalhar, de pessoas, do que essencialmente de tecnologia. E aí tem um conceito que a gente, na época, definiu muito, tem ligado muito com os sistemas vivos, que a gente fala da questão de capacidade das organizações em reagirem e se movimentarem, pensando em novas formas, talvez em sistemas antifrágeis, né? Nassim Taleb fala muito disso, de reagir a mudanças, e muito do que a gente chama de sistema imunológico. Ou seja, qualquer empresa que a gente cria hoje, a gente prepara um planejamento, cria lá metas mensais, trimestrais, anuais, as empresas são prontas e se esperam, os acionistas, os donos, para que elas atuem de forma previsível. A gente espera que ela atue e comporte de maneira previsível. Só que quando a gente trabalha com inovação, a única coisa que a gente não tem é previsibilidade. E aí o principal erro é achar que uma empresa grande, estabelecida, a gente vai conseguir dentro do negócio principal, que naturalmente é criado para ser previsível, recorrente e tradicional dentro dos processos que a gente cria para que a empresa cresça, consiga se inovar rapidamente e crescer, às vezes, exponencialmente. Esse acho que é o principal erro, né? Então, a principal vertente que a gente coloca muito é criar formas em que a gente consiga fazer isso usando novas formas de trabalho, novas visões e novas formas de trazer isso na adjacência do negócio. E aí muitos conectam com o que a gente fala no dia a dia aqui, né? Empresas que podem beber da fonte da Chiefs, por exemplo, conectando com profissionais de áreas completamente diferentes, ou de perfis diferentes, para que tragam visões diferentes para um negócio que às vezes a gente não consegue olhar de dentro de casa, porque a gente está dentro de um sistema imunológico que naturalmente tem que proteger a empresa de visões diferentes de negócio, né? É isso que talvez é o principal erro que eu vejo em tentar inovar só dentro de casa. Sim, fiquei aqui pensando até nos nossos OKRs, né? Tudo metrificado, com prazo, quantificável, né? Como é difícil fazer realmente inovação quando tu tem um target tão fechado, né? Sim, sim. E como é que a gente pode fazer isso na prática? Eu acho que essa tua sugestão aí de acesso ao ecossistema de talentos é uma boa sugestão, mas não sei se tu quer nos contar alguns outros exemplos ou como é que a gente pode tentar fazer isso. Tem um exemplo bom que a gente começou a testar nesse livro Transformações Exponenciais, que saiu em 2019. O que a gente fez, Cris, foi tentar criar isso em duas vertentes, né? A gente fez uma no core, ou seja, olhando para dentro da organização. Então a gente acabou criando a metodologia que a gente chamou de Sprint Exponencial, EXO Sprint, e a gente acabou criando uma forma que durante 12 semanas, usando metodologias, uma metodologia de ideação até criação de MVPs, como qualquer sprint de inovação faz, um time especificamente, um time ou dois, olhando para dentro do negócio, inovação incremental, tradicional, mas algumas empresas criam isso fora da organização. Ou seja, como é que eu vou criar, por exemplo, usar um time que eu tenho para criar uma inovação fora do meu negócio principal? E aí a principal vertente é, primeiro, eu tenho que ter algum processo ou um time que está pensando fora do meu dia a dia e tem capacidade de fazer isso muito sem estar sujeito às punições do erro. A gente fala que a gente coloca esse time numa caixinha de areia, né, numa sandbox, numa área de aprendizado para ele testar as hipóteses e fazer isso. A gente traz conceitos de áreas completamente diferentes e a gente testa ideias e captura os aprendizados, porque muita gente às vezes erra durante um processo de inovação, chega no final, ok, perdemos dinheiro e tempo, mas o que a gente aprendeu com isso, né? Então, criar um processo recorrente de aprendizado e captura disso. Alguns exemplos de empresas que a gente já rodou isso, que a gente pode ver claramente, vou dizer, por exemplo, a Mobile. A Mobile, eu posso dizer, é uma empresa digital, grande vendedora aí de itens para o lar, de para casa, um grande e-commerce. A gente rodou um sprint exponencial lá 1 ano e meio antes da pandemia. E eu me lembro que uma das dores que a gente tinha de descobrir usando dados, que 6% das chamadas e chamados abertos ou chamadas pelo 0800 eram pessoas perguntando onde era a loja física. E não existia loja física. Eu falei, cara, a gente não pode perder 6% de um volume de chamadas para um negócio que tem uma margem muito pequena em poder converter essas pessoas para uma loja online. O que a gente fez e experimentou isso durante o sprint? Achamos um espaço de 10 mil metros quadrados na Marginal Pinheiros. O time montou várias regiões e showrooms lá para poder testar e colocar alguns itens à venda no
no ponto presencial, e a ideia deles foi: o que eu vou fazer para decorar esses espaços? Vamos achar séries de TV, itens que são instagramáveis, para que as pessoas vão querer ir no espaço, tirar foto e marcar. Eu me lembro que tinha algumas séries do Netflix que estavam muito bombando na época. Eu acho que a Stranger Things era uma delas. Eles pegaram um cenário de Stranger Things, desenharam dentro do espaço, e as pessoas iam lá tirar foto, conhecer e comprar soluções de móveis para casa e home office depois, durante a pandemia. Ou seja, usando uma ideia completamente diferente, que se fosse numa empresa tradicional, não fundada por 3 jovens aí de Ivy League e de um fundo grande, isso nunca sairia em 2 semanas. E saiu em 2 semanas. Isso nunca sairia em 2 semanas. Então, muito diferente. Né? Não, é muito legal que eu estava aqui refletindo, né? No início das startups, quando a companhia ela inicia, ela tem muito dessa inovação aí, né? Com esse apetite. E à medida que ela vai dando certo, a gente vai naturalmente substituindo esse ímpeto inovador e de busca de resultados exponenciais por essa coisa mais tradicional, porque tem que fazer, o negócio tem que acontecer. Eu acho que talvez o erro seja a medida, né? Então, aqui eu acho que o que tu propõe é: ok, vamos desenvolver os nossos negócios, mas vamos guardar um espacinho aqui, vamos proteger numa squad aqui, ou numa unidade de negócio, ou em algum lugar, esse DNA que faz da gente realmente inovador. Eu acho esse teu exemplo fantástico. Tem um outro exemplo muito legal de uma empresa que eu acompanhei de perto, com alguns membros de conselho, no começo da atuação, que foi as empresas Randon, muito próxima aqui nossa, né, de Caxias. Eu me lembro que na época eles escolheram 3 ou 4 pessoas, colocaram numa área completamente adjacente fisicamente das empresas, que é muito tradicional, e a gente falou assim: cara, eu ouvi isso da área de transformação, muitas inspirações que a gente trocou de ideias, eu preciso resolver uma dor específica de uma área, eu vou colocar vocês dentro de uma área específica, sem horário para bater ponto, basicamente com uma liberdade mínima de orçamento e de horário, e daqui a uma semana vocês me tragam as respostas semana a semana. Eu não quero saber dia a dia que vocês estão fazendo. E é basicamente aquele conceito, né? Cria uma unidade adjacente, sem estar sob supervisão direta, mas dá liberdade de criação, e, entre aspas, né, coloca a pizza embaixo da porta, ou seja, só dá alimento para eles, só dá condição para que eles criem, para que depois eles vão trazer ideias novas. E aí começou com uma demanda de RH, foi uma demanda específica, que depois saiu para as áreas de negócio e saiu hoje para uma unidade que hoje até investe em startups. Ou seja, a principal vertente que eu vejo é: a empresa precisa saber que às vezes ela vai investir em alocar uma equipe fora do negócio do dia a dia, sem uma supervisão direta, mas vai dar liberdade para que esse grupo exercite isso e aprenda para fazer isso no dia a dia. Então, esse aqui é talvez mais comum, e a gente chama isso de gentle insubordination, ou seja, a insubordinação gentil, em que espera que alguns funcionários façam, né? Ou seja, se eu esperar que eu só siga as regras tradicionais, eu vou ficar sempre na forma previsível de entregar resultados. A gente espera que algumas pessoas sejam insubordinadas, né, entre aspas, em trazer novas ideias e novos conceitos para o negócio. Isso aqui talvez traz inovação muito no dia a dia. Muito legal, e questionar o status quo, né? A certeza que a gente começa a trabalhar, e quando às vezes eu me lembro uma frase muito interessante que já me acompanhou há muito tempo numa primeira empresa que eu tive de inteligência de mercado, que era a Shopping Brasil. Às vezes o pessoal chegava para mim e dizia assim: sempre foi assim, eu faço assim porque sempre foi assim. Então, se parte de um paradigma de que aquilo é imutável e baseado em nada, né? Porque é óbvio que é mutável, é óbvio que tem que ser questionado. Então, acho que esse lugar de questionamento, de poder quebrar o paradigma, se ele for anuído pela alta gerência, ele funciona muito bem, né? Ele tem que estar comprado lá em cima, né, Francisco? Eu me lembro um caso clássico de um cliente que eu fui conselheiro, eu não posso dizer o nome aqui, mas algumas semanas antes da pandemia, a gente sempre tinha as reuniões presenciais, né? Era muito protocolar, chegava antes, cafezinho, sentava todo mundo, vice-presidente. Eu me lembro que 2 semanas antes eu estava com um cliente nos Estados Unidos e eu tirei alguns dias no Espírito Santo. E eu falei com eles: olha, nessa reunião específica desse período eu quero fazer remoto. Vamos abrir o Teams, eu faço híbrido, o time presencial, eu entro remoto. E eles disseram: cara, não é possível, porque a gente não faz reuniões remotas. Você só faz presencial, você precisa estar aqui. Cara, eu tive que chegar até o vice-presidente para alguém dar um ok eu participar da reunião pelo Teams e o resto do time presencial. Na verdade, o que a gente fez foi: a gente usou um robô, uma telepresença, né, um padbot, aqueles robôs que se movimentam na sala, tal, a empresa tem 2 daqueles.
eu consegui alocar o robô, eu entrei no robô remoto, eu entrei fisicamente pelo robô e fiz a reunião. Reunião de 2, 3 horas, tal, funcionou bem, virou um assunto, tal. E 3 semanas depois, na primeira semana de março, foi o lockdown. E aí a ordem, não, todo mundo remoto, todo mundo pelo Teams. Quer dizer, foi a forceps, a forma de mudança de cultura para essa maneira de executar, entendeu? Então, assim, a gente vê que algumas formas, elas vêm de alguma maneira muito mais forçando a cultura, mas a gente precisa ser adaptável em qualquer maneira de executar, né? Então, esse é um exemplo claro de uma organização muito tradicional, um setor muito regulado, que exigia uma forma, porque sempre foi assim. E hoje já é de outra forma e nem se questiona, né? Francisco, tu quer comentar especificamente aí sobre o novo livro, o que tem de novo, o que a gente pode esperar aí, as pessoas que já são fãs aí dessa linha e de tudo que vocês estão trazendo? É uma boa, Cris. O que aconteceu, né? Depois que a gente lançou Transformações Exponenciais, o que a gente fez, na verdade, depois do Organizações, saiu em 2017. 2016 para 2017. O Transformações Exponenciais saiu em 2018 para 2019. Eu fui parte da equipe que criou a metodologia do que a gente chamou Sprint Exponencial. Escrevi o prefácio no Brasil, junto com o Peter Diamandis, né, que fundou a Singularity. E a gente abriu a metodologia inteira de projetos que a gente fez para atuar nesses projetos. Inclusive, tem uma história interessante. Algumas semanas antes de a gente publicar o livro, a gente recebeu uma oferta de compra de uma grande consultoria e a gente decidiu não aceitar a oferta e abrir a metodologia inteira, ao invés de fechar a metodologia e usar uma grande consultoria de negócio, uma das grandes do mundo. Porque a gente achou que o nosso impacto seria muito maior se a gente simplesmente vendesse a metodologia e embolsasse parte como equity ou capital, né? E isso foi muito sucesso, porque hoje a gente roda empresas no mundo inteiro, né? Eu já rodei recentemente na Siemens, Mobile, Coteminas no Brasil, Índigo aqui de Porto Alegre, então algumas que a gente pode dizer. Aí o que a gente fez foi, desde que o livro saiu, Organizações Exponenciais, a gente tem meio que uma forma aberta, então posso depois a gente colocar nos links, um questionário para a gente medir qual a capacidade de uma organização tradicional, startup, de se tornar uma organização exponencial. A gente chama de quociente exponencial. A gente acompanhou 100 empresas, que na época eram as 100 maiores da Fortune, que têm acesso de capital aberto, para monitorar a performance dessas empresas. E o que a gente fez foi identificar o que existe em comum e como que elas evoluíram, e comparar as 10 de cima e as 10 de baixo, as de 90 até 100 desse ranking. E a gente conseguiu identificar informações, cara, a gente não pode ficar só observando isso, vamos tentar revisar esse modelo e ver o que é possível. Então a gente conseguiu ver, por exemplo, que se comparasse as 10 de cima do ranking com as 10 de baixo, tinha 4,4 vezes mais crescimento de receita. Muitas empresas da parte de baixo desapareceram ou sumiram ou foram adquiridas, enquanto algumas de cima adquiriram várias empresas, então teve mais retorno do acionista. Então isso a gente mostrou matematicamente e financeiramente, para quem olha esse modelo, que faz sentido. Aí o que a gente fez foi, vamos abrir o livro totalmente, vamos chamar 200 pessoas da plataforma, do grupo, que queiram revisar todos os conceitos, todos os capítulos, vamos trazer cases, então eu trouxe para o livro, o Nubank está no livro, teve alguns outros cases que a gente trouxe para o livro, e vamos fazer ele totalmente aberto. Então a gente fez durante 8 meses, 200 pessoas, um publisher e os autores, revisando o livro inteiro. E aí o que aconteceu? 2 semanas antes de lançar, saiu o ChatGPT. E aí a gente teve que revisar de novo o livro inteiro, levou mais 4 semanas e saiu faz 10 dias na Amazon, o Organizações Exponenciais 2.0 no Kindle, que a gente está fazendo só uns ajustes para lançar a versão impressa a 200 pessoas que fizeram curadoria, né? Então, o que a gente fez no livro, a gente coloca cases novos, o que a gente acertou, o que a gente errou, e o acompanhamento dessas empresas ao longo dos últimos 7 anos, né? Porque a gente acompanhou muitas empresas desde o primeiro livro. E quem é novato nesse mundo exponencial pode começar pelo último livro, então? Com certeza, é o mais indicado, porque a gente compara muito no que a gente acertou, o que a gente errou, muitos casos de empresas que seguiram esses conceitos do que a gente fala muito de propósito transformador massivo, por exemplo. Não é só tecnologia, né? Como é que eu vou usar, por exemplo, uma capacidade de inspirar e conectar pessoas para se conectarem e, às vezes, fazerem isso muito de forma voluntária no começo, muito mais inspirada pelo conceito, né? Isso é, inclusive, uma das coisas que a gente fala muito quando a gente reuniu o grupo de pessoas, né? Se a gente olhar, ninguém no começo ganhava dinheiro com isso. A gente se reunia presencialmente em algumas cidades do mundo, a gente já teve oportunidades em São Paulo, em Toronto, em Madrid, as pessoas viajavam, se encontravam pessoalmente, e depois remotamente, para poder criar esses conceitos, metodologias e atender esses clientes, né? O que aconteceu foi que muito era pelo propósito de identificar o que era possível
ser feito, compartilhar esse conhecimento e, obviamente, ganhar dinheiro com isso, compartilhando esse conhecimento e atuando em projetos pelo mundo inteiro. Francisco, eu gosto muito dessa ideia, o que tu traz bastante, de work in progress. Né? Essa coisa de que vamos fazer junto, vamos assumir que ninguém sabia algo antes e depois compartilhou com todo mundo. Então, eu acho que isso é muito legal, porque às vezes, principalmente as organizações tradicionais, elas esperam o conhecimento empacotado. Né? Alguém foi lá, concluiu tudo aquilo virou uma verdade e vamos seguir aquilo. Só que hoje o nosso mundo, o nosso VUCA, qualquer termo que queiram dizer, é muito louco, né? E assim, a gente precisa ir bebendo das fontes, processando, aprendendo e aprimorando tudo ao mesmo tempo, né? Exato, exato. Isso é muito comum. Vou te dar um exemplo, Cris, que está acontecendo num cliente que eu aconselho da Ásia. Até alguns horários meus são um pouco malucos por causa disso. É um cliente que rodou uma metodologia como essa há 1 ano e meio atrás. E a gente acabou criando uma divisão inteira usando a metodologia e trazendo pessoas para poder mentorar projetos que a gente criou, startups dentro de casa. E tem um corporate venture que investe em algumas startups dessas internamente hoje. O que a gente faz? A gente, por exemplo, esses dias surgiu uma oportunidade de uma empresa de Israel e que ia resolver uma parte muito específica do negócio nosso. Então, ao invés de a gente querer reinventar a roda, vamos sentar com esse parceiro, vamos fazer uma due diligence, ver como é que a gente consegue se integrar e discutir. A gente começou com um arquivo, uma reunião, várias pessoas, e um arquivo em branco no Google Docs, escrevendo o blueprint exatamente do que a gente ia fazer. O que cada um faz de bom, o que cada um não faz, due diligence, parceria, e criando um roadmap para isso. Ou seja, não existe fórmula pronta quando a gente vai falar de uma empresa na Ásia, com pessoas da Austrália, Estados Unidos e Europa, um outro de Israel e um advisor do Brasil. Então, não existe fórmula para conseguir fazer isso de forma mais estruturada. Então, a gente tem que sentar, usar as melhores formas, os melhores conceitos e criar isso. Mas é o que você falou, né, Cris? Assim, a gente tem que entender de que essa é a nova forma de trabalho. Se eu esperar que venha uma grande consultoria, dizer como vai fazer passo a passo, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Não, e sem querer entrar num assunto que todo mundo só fala sobre isso, mas assim, quando a gente olha sobre o futuro do trabalho, o medo dos robôs, inteligência artificial, essa página em branco aí que vocês abriram, ela vai sempre continuar, porque a gente está falando da nossa criatividade, né? A gente não está falando de um consumo de um conhecimento pronto lá e transcrito. Isso aconteceu esses dias nesse projeto. Eu lembro que a gente estava preparando um pitch para captar uma rodada seed com o Corporate Venture. E aí uma das missões nossas era preparar um vídeo de 1 minuto do negócio. Mas eu falei, time, a gente tem 0 de orçamento, tá? A gente não tem orçamento para fazer um vídeo. A gente tem uma pessoa do marketing que vai revisar e talvez trazer alguma linguagem, vai narrar o fundo para a gente com uma voz diferente, mas vamos fazer 0 de orçamento. Sim. A gente fez o vídeo em 1 semana e meia, em 12, 13 dias, usando o chat GPT para preparar o roteiro, informações públicas e captação de imagem. A gente narrou 2 ou 3 vezes, depois a gente conseguiu outra pessoa da equipe que conseguisse narrar o fundo. A gente usou Midjourney para poder criar imagens e depois no Midjourney não funcionou, porque eram imagens muito artificiais que a gente precisava. E a gente usou imagens que a gente tinha captado num evento, colocou uma música de fundo, revisou 2, 3 vezes e o vídeo está pronto. Assim, 0 de despesa direta, só experimentando e testando. E é isso que a gente fez. Na última reunião com os outros times, a gente criou um documento de 1 página e meia, dizendo, a gente usou essas ferramentas, essas funcionaram, essas não funcionaram, pode usar. Ou seja, basicamente testando com 0 de orçamento direto. Ou seja, se eu esperasse uma empresa de marketing, uma branding lá, eu ia receber uma proposta de 5 dígitos, alguém ia usar a ferramenta no fundo para poder preparar um vídeo para a gente, né? Ou seja, não dá para a gente esperar muito e usar isso como companheiro nosso. Não dá para esperar muito que a gente faça tentando achar que vai desaparecer o nosso trabalho, né? Tem que sentar do lado de uma ferramenta como essa. Muito bom. Francisco, me fala um pouquinho aqui no livro, tem um ponto interessante, que é o PTM, né? O Propósito Transformador Massivo. Não sei se tu quer comentar e dar um spoiler para o pessoal, o que é isso? Uma das coisas que a gente fala muito, Cris, que talvez é o principal conceito de organizações que olham muito no propósito, que crescem muito com tecnologia, que muito sofrem em alguns momentos com dúvidas, com decepções, putz, eu não sei se eu vou crescer, tecnologia não funciona, meu negócio não escala, é a questão do propósito, né? Ou seja, não é simplesmente só uma frase, uma tagline, uma expressão de marketing que vai trazer clientes, mas é muito mais o que eu consigo trazer como é que eu consigo me conectar com pessoas que às vezes se inspiram no meu negócio,
ou que se inspiram numa comunidade como essa, que é, por exemplo, transformar a indústria de consultoria e de negócios, como é o caso da OpenExO, ou o Google, que a gente fala que é organizar toda a informação do mundo, ou o TED. O TED é um caso clássico, assim, porque eu tenho uma grande conexão, inclusive, faz alguns dias eu conversei com a Lara Stein, que criou o TEDx para o Chris Anderson, para o TED. Eu vou entrevistá-la daqui a algumas semanas para um projeto meu, depois a gente pode trocar ideia sobre isso. E ela fala muito, cara, qual a capacidade que eu tenho em um projeto que antes as pessoas precisavam pagar 6, 8 mil dólares uma vez por ano para ir para o Canadá para assistir um evento do TED, e que hoje eu vou abrir um modelo completamente voluntário, inspirado por pessoas que não vão ganhar nada, mas vão fazer quase 20 mil eventos desde a criação do modelo do TEDx, né? O TEDx tem um poder de atração nessa forma do propósito, que é ideias que merecem ser compartilhadas. Ou seja, o que eu quero fazer com as ideias que eu tenho na minha região, ou para resolver uma dor específica, ou um conceito que eu tenho, e vou inspirar pessoas a se conectarem com relação a isso. Então, quando eu recebi, por exemplo, uma mensagem dessa própria pessoa, da Lara Stein, que criou o TEDx, me convidando para ser um dos voluntários para expandir globalmente a Singularity, eu nem sabia quem era, né? Eu me lembro que na época eu fui entrar no finado Skype com ela numa reunião, eu perguntar antes, joguei no Google, né? O nome dela apareceu no Wikipedia. Eu falei, putz, se alguém tem o nome no Wikipedia como primeiro resultado de Google, talvez alguém bem importante, né? E era a Lara que criou e tem muita inspiração e propósito. Eu me lembro que a gente sempre, às vezes, troca algumas conversas e ela me mandou, tô com uma ideia de um projeto novo, quero trocar contigo. Posso te mandar? Então, assim, ela me manda, a gente troca, porque é muito conectado com esse propósito, que as pessoas se inspiram muito mais do que especificamente, putz, vou fazer um negócio, mas vou resolver uma dor, que é uma dor de muita gente, né? Acho que esse é o principal conceito. O que tem que estar em toda organização exponencial é um PTM, propósito transformador massivo. Francisco, a gente está chegando perto aí do encerramento, mas eu queria muito que a gente falasse para quem está aqui com a gente. Então, assim, a gente tem o lançamento desse livro, que já está na versão lá na Amazon online, daqui a pouco vai chegar. As pessoas vão poder olhar esse livro e entender muito sobre esse método. O que acontece depois? Como é que se aprofunda nisso? O que tu está bolando aí para esse lançamento? E o que vocês estão bolando para quem quer ir avançar nisso, né? Porque tu falou um pouco assim, de repente vai acessar o próprio Francisco Milagres, vai acessar os chiefs da comunidade para poder montar os CIS Squads. Como é que é isso? Como é que faz desde a teoria até vamos beber dessa fonte e trazer isso para as nossas organizações? Uma das coisas que a gente já fez, Cris, assim, tem um link para a plataforma OpenExO, depois a gente coloca nas referências, mas quem entrar depois em milagres.com, né, pelo sobrenome é mais fácil entrar lá, tem uma lista de links que quem quiser já pode baixar o resumo do livro, já está disponível em português, eu fiz a tradução do resumo oficial do livro. Depois o que a gente vai abrir é uma série de conteúdos que as pessoas conseguem se conectar e entender como cada um dos atributos são feitos, cases que a gente já rodou com entrevistas de pessoas que já rodaram esse tipo de trabalho. Uma das coisas que a gente abre bastante também é, eu quero, por exemplo, usar isso na minha empresa, no meu negócio. Eu consigo seguir uma certificação, ou fazer um curso, ou mesmo ler o livro, e entrar na comunidade, que é gratuita, OpenExO, depois eu coloco a gente link nessa referência. Mas um dos conceitos que a gente olha muito, que talvez entra muito no nosso dia a dia, é como é que eu consigo exercitar isso na prática no meu negócio. Uma das coisas que a gente fala muito, são 2 atributos essenciais, é o poder de comunidade, de reunir pessoas com um propósito, alinhadas muito especificamente, e o staff sob demanda, ou seja, eu tenho que ter a certeza de que dentro da minha empresa eu não tenho todos os talentos à disposição. E aí eu trago uma bola de volta aqui, né? A Chiefs é um exemplo muito claro disso, né? De pessoas que se conectaram para um propósito, que acreditam nessa capacidade de trazer esse conhecimento de fora, e essencialmente saber que nunca qualquer empresa, por melhor que ela seja, por maior que ela seja, não está pronta para ter todos os talentos e o conhecimento. E aí é usar esse exemplo como a Chiefs para poder pensar pessoas de conteúdos e referências diferentes para poder fazer esse atributo de staff sob demanda do livro, né? Então, é basicamente beber da nossa própria fonte quando a gente fala disso. Então, seguir pelo milagres.com, tem os resumos, tem os livros e tem esse estudo que eu te falei, Cris, de como a gente revisou os últimos 7 anos que as empresas seguiram esses atributos e como elas performaram. Também é um bom exemplo. Nós aqui na Tifes Group, a gente fica super honrado e feliz de fazer parte aí desse movimento, né, de te ter aqui dentro da nossa comunidade, de poder apoiar as empresas nessa jornada, não só entregando conteúdo como a gente está fazendo hoje, como também conectando aí
esses squads, ou esses talentos, ou essas pessoas, para que a gente possa ajudar as empresas a pensar desse jeito exponencial aí, transformador aí. Então, Francisco, queria te agradecer muito. O objetivo aqui do nosso papo é aguçar a curiosidade, dar uns insights. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente hoje vai querer muito ler esse resumo, entender mais e aplicar nas suas organizações. Queria te agradecer. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer trocar contigo e com todo mundo da comunidade. E lembrando, nós temos um QR Code aqui, onde vocês podem entender melhor sobre a Chiefs Group, sobre o Francisco Milagre, sobre tudo isso que ele falou hoje. Nós vamos ver que links que a gente pode colocar ali para ajudar vocês nessa jornada. Muito obrigada a todos e até mais. Até mais, obrigado.